Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema O Poder da Atitude. O nosso respeitado dicionário Aurélio define a atitude como uma reação ou maneira de ser em relação a pessoas ou objetos. Assim podemos interpretar a atitude como sendo um sentimento interior que se expressa por meio de comportamentos. É por essa razão que uma atitude pode ser percebida sem que uma única palavra seja pronunciada ou qualquer som emitido. Todos nós, em algum lugar e em muitas ocasiões, nos deparamos com as sobrancelhas franzidas dos preocupados, ou o nariz empinado dos arrogantes, o olhar compenetrado dos dispostos e determinados. Tudo retrata a nossa expressão, que é mais importante que centenas de palavras. A atitude influencia de forma grandiosa os nossos relacionamentos interpessoais, alargando-os ou encurtando-os. A existência humana é afetada pelos relacionamentos que desenvolvemos onde vivemos e por onde passamos. São esses relacionamentos que exercem uma influência grandiosa sobre as pessoas a ponto de possibilitar vitórias ou derrotas. Por isso mesmo é essencial construirmos atitudes positivas e adequadas em nossa caminhada pela vida. E quando as atitudes são positivas, os problemas são transformados em oportunidades para futuras vitórias. Uma pessoa com uma atitude notável, quando se defronta com uma situação difícil, vê nisso uma grande possibilidade de crescimento. A adversidade se transforma em prosperidade para aqueles que têm uma atitude positiva. Pessoas cuja atitude faz com que tenham uma perspectiva de vida totalmente positiva nem sempre são compreendidas. Elas não aceitam os problemas ou limitações normais da vida como a maioria. Relutam em aceitar as regras do jogo, simplesmente porque foram criadas. Sua reação às limitações pessoais provavelmente será como, em vez de eu aceito. É óbvio que também tem limitações, mas elas estão determinadas a chegar ao limite do seu potencial e ao auge de suas metas. Para algumas pessoas, a atitude encontra espaço em toda dificuldade. Outras encontram dificuldade em toda oportunidade. Algumas superam os obstáculos com atitudes positivas, enquanto outras fracassam em virtude de sua visão negativa de si mesmas e da vida. Sua atitude, portanto, irá atrair ou repelir o sucesso. Um dos legados mais impressionantes, bonitos e poderosos é o nosso poder de escolha. Você pode fazer escolhas, mas como é possível escolher? É possível sim escolher, pois a atitude é uma escolha. Não se trata de um sentimento ou do resultado de um acontecimento ou de uma circunstância boa ou ruim. Todos nós somos individualmente responsáveis por edificar a nossa própria forma de ver a vida. O apóstolo Paulo nos afirma em Gálatas 6,7 que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A atitude que assumimos em relação à vida e as nossas contínuas ações ajudam a determinar o que nos ocorrerá. O nosso futuro parece brilhante quando a atitude tomada é a correta, e isso faz com que o presente seja muito agradável. Sem medo de errar, mais do que qualquer outro fator, é a sua atitude que determinará a qualidade dos relacionamentos com outras pessoas e também transformar problemas em bênçãos. É isso que determina se tornaremos vítimas do fracasso ou aprendizes do sucesso. No início do século XIX, na cidade do México, havia uma pedreira muito grande. E como não havia britadeiras ou perfuratrizes naquela época, muitos quebradores de rocha foram contratados para retirar blocos de pedra. Um escritor que passava pelo local perguntou a um dos operários: "O que você está fazendo?" O primeiro disse: "Eu estava sem emprego e me ofereceram esse trabalho. Eu tenho sofrido muito debaixo do sol por esse salário tão vil." Metros à frente, ele entrevistou o segundo operário, fazendo a mesma pergunta, cuja resposta foi:
Amigo, eu estava sem emprego e me ofereceram esse trabalho. Ah, como é bom eu ter um trabalho digno para sustentar minha família, pagar as minhas contas e poder viver um pouquinho melhor. Estou trabalhando duro, mas é bom trabalhar. Muitos metros à frente, ele entrevistou um terceiro operário, sempre com a mesma pergunta. E ele respondeu: amigo, eu sou um homem de sorte, porque procurei me informar e estou retirando blocos dessa rocha para construir a Catedral de Guadalupe. É um trabalho duro, mas eu estou tendo esse privilégio. Isto se chama atitude. O simples fato de uma atitude construir alguns e derrubar outros é algo bastante significativo para entendermos a forma como age e como é cultivada. A atitude que desenvolvemos fará com que vejamos a vida como uma série de oportunidades ou que enfatizemos as probabilidades de fracasso. A maneira como uma pessoa define os acontecimentos da vida fará mais do que qualquer coisa para determinar seu potencial para o sucesso na vida. Isso é uma verdade tão contundente que apenas uma atitude separa você de um futuro brilhante. Não é extraordinário entender tudo isto? Agora deixe-me dizer algo que para mim é tremendamente significante. Você não precisa ter dons especiais ou ser alguém excepcionalmente brilhante para entender essa verdade em sua vida, mas deve estar disposto a deixar-se ser mudado, permitir a transformação de sua mente. E quem afirmou isso foi alguém brilhante, um pensador cristão chamado Paulo. O texto está registrado em Romanos 12, 2. Na linguagem paulina, você precisa estar convencido de que a atitude excelente ocorre primeiro na mente e é uma das características mais importantes que você pode desenvolver nos anos que se seguem. Salomão, o sábio pensador, havia escrito há dezenas de séculos antes de Cristo, em Provérbios 23, 7. Porque, assim como uma pessoa imagina na sua mente que é isso que ela será. Portanto, se você abordar a sua vida com esta ótica, o processo de mudança permanentemente será uma agradável jornada repleta de aventuras e modificará não apenas você, mas também todas as pessoas de sua convivência. A vida é uma jornada só de ida, sem retorno. É possível que você esteja pensando, mas mudar agora? Sim, é agora que o Espírito Santo está tocando a sua vida. Ainda há tempo para as mudanças e apenas para refletir. Você não será lembrado como entrou na vida, mas como saiu dela. Deixe marcas bonitas. Ainda há tempo para as mudanças. E estas mudanças começam com as atitudes corretas. Você promete pensar nisto? Deus te abençoe.